Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma gravação curtinha aí para o nosso querido, importante e rico canal LFG. Nesse segundo momento, eu apenas retomo o que eu falei no bloco anterior. A análise econômica do direito está cada vez mais se enraizando no Brasil. É difícil porque o nosso direito ele é ainda muito dogmático, né? A escola da civil law, romano-germânico, aquele direito europeu continental valorativo, né? Que leva muito em conta os princípios, diferença de regra e princípio, e os princípios abriram um mundo imaginário no Brasil ilimitado. E nós temos teses e filosofias e tudo, e aí você pergunta, qual a prática disso aqui? Esse direito que você defende alguém? Não sei, mas ele está bem embasado. Esse direito poético, que a gente vê muito, que acha esse positivismo arrogante, basta botar na Constituição, na lei que muda a realidade. Essa ainda é a nossa mentalidade generalizada. A análise econômica do direito critica isso. Por isso que o direito à economia ainda tem muita resistência no Brasil, mas está crescendo, porque ele é útil. E ele não é substitutivo. Um dos founding fathers, né, um dos pais fundadores da análise econômica do direito é o professor Guido Calabrese. O professor Guido, não é Guido. Guido Calabrese, ele fala, a análise econômica do direito não é uma panaceia, não. Não é a solução de todos os problemas jurídicos. É a metodologia, a corrente jurídica mais revolucionária do direito americano das últimas décadas. Isso é pacífico, é revolucionário. Mas ela não é a solução para tudo, é uma metodologia auxiliar, né? Tanto é que o fundamento dela não pode só ser a eficiência, tem que ser a justiça também. Mas a análise econômica do direito, ela traz aquela ideia da economia. O que é a economia? Alocar recursos de forma eficiente, ainda mais os recursos que são escassos. Os direitos, os recursos, é tudo muito escasso. Já que é escasso, vamos fazer a coisa com mais eficiência, de forma mais pragmática, com base em estatísticas. E o direito à economia do Brasil vem ganhando cada vez mais adeptos. Nós temos professores com uma bagagem muito forte, vários. Para citar alguns, o professor Gico Júnior, fenomenal professor Gico Júnior, o professor Bruno Salama, o professor Benete Tim. Nós temos no Brasil já uma Associação Brasileira de Jurimetria. A Associação Brasileira de Jurimetria, ela traz dados estatísticos para fundamentar as políticas públicas brasileiras. Você não pode, por exemplo, ver se o judiciário está lento? Tá. Ele está lento por quê? Por causa do princípio do acesso... Não, para. Você tem que pegar dados estatísticos, analisar quais são os maiores litigantes, quais processos demoram mais, qual a fase do processo penal mais demorada, como é que está a distribuição de juízes. Isso é estatística, isso é jurimetria, que faz parte da análise econômica do direito. Tudo bem? E essas ideias vocês, e nem eu, nós não aprendemos na faculdade. A gente foge da matemática da economia. Nos Estados Unidos, é comum o cara se formar em Direito, na George Washington University, lá em Washington, e fazer um mestrado em Columbia, na Faculdade de Economia. É muito comum essa imbricação. No Brasil, não. A economia e o direito se separaram totalmente. Hoje, para mim, o conceito de economia, que é alocar recursos escassos de forma eficiente, é o conceito de direito. É isso que o direito tem que buscar. Claro, com valores, com dignidade, com o atributo do inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Estou falando rápido porque é pouco tempo. E o tema ele é interessante. Mas fato é que o nosso direito precisa de mais humildade, realismo, pragmatismo, números. Há um livro histórico fundamental que é o jurista, ele precisa saber calcular. O jurista que calculava. E hoje, para você ser um operador do direito sério, um gestor sério, se você ocupa um cargo no CNJ e quer distribuir melhor os processos, vai ter que se ater a estatísticas e pegar a análise econômica do direito. E a ideia de economia, alocação de recursos eficientes, recursos escassos de forma eficiente. Não dá para você jogar na Constituição e na lei vários direitos. Tá, mas quem é que vai pagar por esse direito à educação das crianças de 0 a 3 anos? Os municípios, tá. Você vai colocar na Constituição, numa lei? Maravilha. Vai pagar com o quê? Vai ter escola? Vai conseguir? Cadê os recursos? Quais os efeitos dessa lei? Quais os estímulos? Quais os custos e benefícios? Eu vou criar um contrato no Código Civil, belíssimo, que eu importei lá da Alemanha. Esse contrato ele tem aplicabilidade do Brasil? Aplica-se à cultura brasileira? Quais os estímulos que esse contrato vai gerar? Esse tipo de pergunta que a análise econômica do direito faz. Aí eu já entro num novo tópico,
para a gente entender o direito à economia. Como é que funciona essa metodologia? Quais as ideias básicas? Já falei várias. A ideia de escassez, a ideia de eficiência, a ideia, conceitos econômicos. Mas fato é que a análise econômica do direito, o direito à economia, ela leva em conta uma metodologia individual. O que importa para a análise econômica do direito são as pessoas. São as pessoas que decidem, que são agentes racionais, ainda que a racionalidade seja limitada, que agem para atender interesses particulares. Ué, então eu não consigo estudar o Estado por meio da análise econômica do direito? Consegue sim. Essa metodologia individual, agentes econômicos racionais, você também pode aplicar para os Estados. Os Estados também são agentes econômicos racionais que têm como objetivo atender interesses particulares. Ué, professor, peraí. Eu estou estudando direito administrativo, direito público constitucional no Brasil com base na teoria do interesse público. O Estado, ele faz tudo para o povo, para a população. A análise econômica ri disso. Não seja bobo, meu amigo. Quer saber a realidade? O teu governante, ele está atendendo a interesses particulares do partido dele, de quem faz lobby. É com base nisso que ele governa. A análise econômica do direito, especialmente a vertente das ações coletivas ou public choices, né? Escolhas públicas, public choice e as ações coletivas contestam isso. A análise econômica do direito contesta aquela teoria do interesse público. Vocês aí da filosofia do Brasil, do direito, ainda acreditam que os governantes de vocês aprovam leis para atender o interesse da coletividade? A análise econômica do direito ri um pouquinho dessa tese. Porque ela entende que a metodologia ela é individual. Os indivíduos eles buscam satisfazer interesses particulares. E tem pelo menos que aceitar essa possibilidade para a gente encarar a realidade. Senão a gente vai ficar o resto da vida vendo lava-jato, elegendo político, com a ideia da teoria do interesse público. Sim, ele vai atender o interesse público. Calma, vamos descer um pouco para a realidade, tá? Então, um dos principais preceitos do direito à economia é essa metodologia individual. Além dessa metodologia individual, a análise econômica tem algumas palavras-chave que vocês têm que ter em mente. Uma palavrinha-chave, ó. Metodologia individual, escassez, eficiência, racionalidade, escolhas racionais, incerteza até. As novas tecnologias, elas deixam o futuro um pouco incerto, por isso que o conceito de racionalidade é importante. As pessoas é que decidem, metodologia individual. Certo dia eu estava dando aula numa pós-graduação, um aluno disse, professor, o senhor fala em escassez, em análise econômica do direito, que é um absurdo, isso no Brasil. Nós aqui somos apaixonados pelo que consta na lei. E ele disse, me conceitue escassez, professor. Me colocou na parede. O debate é bom demais, né? É bom ir para cima e quando te pressionam. Não tem conceito de escassez, pessoal. Como é que eu vou conceituar a escassez? Olha o que a análise econômica do direito diz. A escassez é uma sensação subjetiva. Ela é intuitiva. Tu não precisa conceituar a escassez. Me diz uma coisa, nós temos abundância de água potável? Eu preciso conceituar isso, é intuitivo. É óbvio que a gente não tem abundância de água potável. Nós temos abundância de alimentos? Pode até ter, mas está sendo mal distribuído. Nós temos abundância de dinheiro? Talvez tenha, esteja concentrado nas mãos erradas ou em poucas pessoas. Nós temos abundância de terra plantável, que dá para plantar? Isso tudo tem que ser analisado. Vejam que a ideia de escassez ela é intuitiva. Tá faltando moradia para as pessoas de rua? Tá. Eu preciso conceituar isso? Não. É intuitivo. Fato é que nós temos uma realidade de escassez. Por isso que vem a economia e diz, nós temos que alocar recursos escassos de forma eficiente. E quando a gente faz uma alocação de recursos escassos de forma eficiente, a gente faz escolhas. O juiz, quando ele decide, ele escolhe entre um ou outro caminho. São escolhas racionais e muitas vezes escolhas egoístas, pensando em si. Ai, que horror, professor, o senhor está dizendo que o egoísmo é bom? Não, eu estou dizendo que o egoísmo existe e que ele é uma realidade. Será que eu estou aqui dando aula e aqui eu vou cutucar a onça com vara curta? Estou dando aula para satisfazer só o interesse de vocês? Será que eu não estou tentando satisfazer o meu interesse? Em gravar uma aula e melhorar o meu currículo? Ganhar por essa aula? A análise econômica do direito, ela cutuca essa ferida. Além da ideia de escassez, racionalidade,
a gente tem que ter noção da realidade. E a gente tem que começar a fazer uma pergunta. A lei pode tudo? Claro que não, pessoal. Não basta o Congresso Nacional produzir leis em escala industrial achando que a lei vai mudar a realidade. Nós temos um mundo de escassez em que os recursos e os direitos devem ser alocados de forma eficiente, levando-se em conta os estímulos, incentivos e custos que uma lei, que um instituto e que uma reforma geram. O juiz pode tudo? É claro que não. Nós precisamos implementar uma visão consequencialista. Tem que se preocupar mais com as consequências da nossa decisão. O juiz, o legislador. Pega, por exemplo, um exemplo prático. O professor Gico Júnior fala, acho que foi o professor Gico. Ele fala o seguinte, um juiz pega uma pessoa que tem uma doença rara e ele concede uma liminar contra o poder público. O poder público vai pagar o tratamento raro dessa pessoa lá na Suíça por R$1 milhão. Que bonito, dignidade da pessoa humana. Mas espera aí. Se eu pegar esse 1 milhão, eu consigo manter um posto de saúde que vai atender 100 pessoas. Aí você tem R$1 milhão que você pode, por meio de uma liminar, tirar do Estado para salvar uma pessoa que vai fazer um tratamento de saúde raro na Suíça, que só tem lá, o SUS vai pagar. Ou você pega esse 1 milhão e salva 100 famílias de um posto de saúde no interior do Ceará. Professor, isso não acontece. Acontece todo dia, os estados estão falidos. Recursos escassos, escolhas trágicas, escolhas racionais, vai ter que escolher. Ah, mas o Estado tem que prover, não tô nem aí. Desce do mundo de faz de contas e começa a ter um pouco mais de consequencialismo nas suas decisões. Começa a ter um pouco mais de eficiência, que é um tema riquíssimo da análise econômica do direito. Para encerrar esse bloco, PEC das domésticas. A PEC 66 de 2012, que gerou uma emenda constitucional que ampliou os direitos das domésticas. Todo mundo disse que era o fim da escravidão, que maravilha. De acordo com dados estatísticos, a emenda constitucional, a PEC das domésticas 66 de 2012, que gerou a reforma constitucional, aumentou a informalidade do empregado doméstico. Ué, mas não era para proteger e garantir mais direitos? Inviabilizou o cargo de empregado doméstico. Por quê? Porque a família brasileira não é fonte de renda. Pai, mãe, filho não gera renda, não gera riqueza. Aí você aumenta os direitos à tributação, como é que ele vai manter empregado doméstico? Fica na informalidade, mantém diarista, paga menos. Então a PEC das domésticas, se tivesse sido analisada com um pouco mais de realismo, quais os efeitos dessa PEC? Quais as consequências? Vai proteger mesmo? Talvez teria sido aprovada de uma forma diferente. Não estou aqui profetizando e defendendo escravidão ou o fim dos direitos. Eu estou defendendo a aplicação da análise econômica do direito para nós termos mais eficiência. E a eficiência envolve melhor proteção aos direitos e alocação eficiente de recursos escassos. Tudo bem, meus amigos? Tempo voa, hein? Vou encerrar agora. Um abraço.